Originários do deserto da Arábia, os amoritas foram um povo da antiguidade, que habitou a região da Mesopotâmia. Eles foram o principal povo que destruiu o Império Acadiano. Principais características históricas. Antes de se estabelecerem na Mesopotâmia, eram um povo nômade que vivia principalmente da criação de gado. Eram extremamente guerreiros, por isso conseguiram êxito nas conquistas militares. Sua principal cidade era Babilônia, que se transformou na capital do Império Amorita. Possuíam uma religião politeísta, acreditavam na existência de vários deuses. Um dos principais deuses dos Amoritas foi Marduk, deus protetor da cidade da Babilônia. Esse deus foi, inclusive, citado no famoso Código de Hammurabi. Dominaram a região da Mesopotâmia, conquistando várias cidades-estados e formaram o primeiro Império Babilônico. Um dos principais reis amoritas foi Hammurabi, que reinou de 1792 a.C. até 1750 a.C. Durante seu reinado, os amoritas dominaram a Suméria e a Acádia. Os amoritas perderam sua hegemonia na Mesopotâmia logo após a morte do rei Hammurabi. Após esse fato, o Império Babilônico passou a enfrentar várias revoltas internas, se enfraqueceu e facilitou a invasão dos hititas. Características do Código de Hammurabi. Ao todo, o Código de Hammurabi foi composto por 281 leis, escritas em cuneiforme, em uma pedra de diorito e de cor escura. Hammurabi desenvolveu esse conjunto de leis para unificar o reino babilônico, tendo em vista a abundância de povos que faziam parte dele, e regular as práticas costumeiras dos babilônicos. As punições ocorriam para aqueles que não cumpriam as regras pré-estabelecidas. Atualmente, a pedra contendo as leis do Código de Hammurabi encontra-se no Museu do Louvre, em Paris. Em 1901, uma expedição francesa liderada por Jacques de Morgan encontrou na cidade de Susa, atual território do Irã, princípios do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi se baseava na Lei do Talião, também conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. Esse código legal determinava que a punição seria proporcional ao crime cometido. As sentenças escritas estavam relacionadas ao casamento, à escravidão, ao trabalho e a acordos comerciais. A sociedade mesopotâmica era dividida em classes sociais: homens livres, fidalgos e escravos. Para cada classe social, o Código de Hammurabi determinava um tipo de punição. Leis do Código de Hammurabi. Alguns trechos do Código de Hammurabi. 1. Se alguém enganar a outrem difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então que aquele que enganou deve ser condenado à morte. 2. Se alguém fizer uma acusação a outrem, e o acusado for ao rio e pular neste rio, se ele afundar, seu acusador deverá tomar posse da casa do culpado. E se ele escapar sem ferimentos, o acusado não será culpado. E então aquele que fez a acusação deverá ser condenado à morte, enquanto aquele que pulou no rio deve tomar posse da casa que pertencia a seu acusador. 3. Se alguém trouxer uma acusação de um crime frente aos anciões, e este alguém não trouxer provas, se for pena capital, este alguém deverá ser condenado à morte. Importância do Código de Hammurabi. A importância do Código de Hammurabi foi a implantação de um código jurídico que ordenasse as relações sociais entre os habitantes do primeiro Império Babilônico. Dessa forma, o código substituiu a tradição oral, que ensinava as leis de geração para geração. Ao estabelecer-se a punição para um criminoso de forma semelhante ao crime cometido, esperava-se a redução das práticas criminosas. Quem foi Hammurabi? Hammurabi foi rei dos babilônicos no século XVIII a.C. Ele fundou o primeiro Império Babilônico ao expandir o domínio da Babilônia por quase todo o território da Mesopotâmia. Além das conquistas territoriais, Hammurabi se destacou ao elaborar um código de leis que passou a vigorar em seus domínios, com o intuito de estabelecer regras e punições, garantindo a ordem nas relações sociais. Após a sua morte, em 1750 a.C., Hammurabi foi sucedido por Sansiluna,